Eu fui o primeiro da família a me formar na faculdade. Fui o primeiro da família a vir morar no exterior, a trabalhar no exterior, tá? Então, como a gente fala aí, né? Eu abri a floresta no peito, né? Então, com isso, eu tenho cicatrizes, né? Ou seja, quando você abre algo, né? Se você já andou já abriu floresta aí, né? Você já andou, enfim, da roça aí também, você abrir floresta, você se corta tudo, né? Enfim, com galhos e tal. Mas você aprende com isso e você abre caminho para quem vem, né? Então é por isso. Se você não tem ninguém, né, na tua família que fez isso, não conhece ninguém, né? Fique próximo de quem conseguiu ou acredite em você e vai porque vai conseguir. Uma hora vai dar certo. E daí pessoas ao seu redor ou pessoas que você ama vão poder acreditar, vão poder fazer isso também. Existem pessoas que elas são mais propensas a fazer depois que outros fazem. E tá tudo bem, cada um tem um perfil, tá bom? Né? O interessante é você entender que todos conseguem, você vai conseguir, mas você tem que acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Né? Não sou eu que tenho que provar que você vai conseguir. Você consegue. Você entende que eu não tenho mais neurônios que você ou menos neurônios. A minha capacidade é a mesma que a tua. Né? Agora, desenvolver e trabalhar e persistir, né? E o trabalho duro, né? E estratégico que faz diferença. Né? Não ficar caindo em cilada, acreditar em pessoas que falam que não vai dar certo, né? Ficar perto de pessoas que são negativas. Isso aí vai minar, vai destruir a sua chance de conseguir uma vaga como engenheiro, como engenheira na Alemanha. Então, não gasta energia com esse tipo de coisa, tá bom? Foque realmente em pessoas que já conseguiram ou pelo menos acreditam em você que você pode fazer isso acontecer, beleza? Show. Então, acho que o último ponto aqui que foi perguntado é qual é a melhor estratégia para conseguir entrevista remotamente. E a melhor estratégia é você fazer uma combinação aqui de documentação de candidatura impecável. Sabe quando o recrutador ele olha e ele fala: nossa, eu não tenho como, eu não posso ignorar esse tipo de aplicação. Não tem como, é impossível. Você está lá com os 4, 5 documentos mais importantes na aplicação de um engenheiro na Alemanha. Tá pronto, né? Para quem não sabe, eu vou falar sobre documentação, deixa eu ver aqui a data. Vai ser na live 6, tá bom? Semana que vem, acho que é segunda-feira. E então, você está com todos os documentos necessários para a aplicação. Esses documentos estão redondos, estão aqui, ó, no formato alemão, né, como eles pedem, né, organizados, e você está se vendendo de uma maneira que é impossível ele ignorar, né? Isso vai fazer com que ele já olhe com atenção e tome o tempo dele para avaliar o teu perfil, para avaliar a sua documentação, né? Esse é um ponto que vai fazer você conseguir uma entrevista remotamente, com certeza, tá? Próximo aqui, ó, os documentos, eles têm que ser personalizados. O que é isso? Existem aquelas pessoas, aqueles profissionais, aqueles engenheiros que, eu não sei se é por falta de conhecimento ou por preguiça, eles copiam currículo ou fazem um currículo padrão e usam eles para todas as vagas. Adivinha? A empresa percebe isso, ela sabe disso e ela não vai te chamar. Porque, eu vou falar sobre isso na live de documentos. Eles falam sobre um problema, sobre um desafio, e você está lá falando sobre uma coisa super geral, que não conecta com o que eles estão falando na vaga. Eles vão perceber na hora, eles vão procurar as palavras-chave que estão na vaga. Se você não trabalhar nisso, para mostrar para eles que você leu a vaga, entendeu o que a empresa quer, entendeu o que é o desafio da vaga, e você tem um perfil adequado, eles não vão nem gastar o tempo deles. Então, preparar a documentação e essa documentação ser personalizada para cada vaga vai fazer você conseguir uma vaga, uma entrevista remota aqui na Alemanha, tá? Mesmo estando no Brasil, beleza? Show. Outro fator aqui importantíssimo, rede social profissional. Você precisa estar no LinkedIn e no Xing. São 2 redes sociais. Tá, Gerson, mas o LinkedIn tem a maior quantidade de vaga. Concordo, eu concordo. Mas o Xing, ele tem vagas destinadas aos países que falam a língua alemã. Ah, Gerson, mas eu não sei alemão. Legal. O Ian também não sabia. Ele fez um perfil em inglês no Xing e a Tesla contactou ele. E adivinha onde ele está? Na Tesla. É isso. Numa rede social em alemão, ele não tinha perfil alemão e o recrutador contactou ele por lá.
Você está entendendo? Você precisa se colocar em oportunidades, em locais que te dão mais chance. Se você quer uma vaga na Alemanha como engenheiro, como engenheira, estando no Brasil, você precisa estar de alguma forma na Alemanha, nem que seja online, presença online, plataformas de conexão, de networking, beleza? Então, foque nisso, foque nisso. E o último aqui é o mesmo importante, candidaturas, né, direcionadas. Eu falo isso porque tem muita gente que foca só no engenheiro mecânico, eu sou engenheiro mecânico, então vou me aplicar. Mas não é isso. Você precisa ver realmente que o teu perfil se adequa à vaga. Né? Se não tiver em torno de, no mínimo, 60% do que pede, né, a vaga, né, os pré-requisitos, eu diria para aplicar quando tiver 70 para cima. Mas 60 ainda tem uma chance. Né? Aquele 6zinho chorado na graduação, né, ainda consegue passar. Mas, para ser competitivo, tem que buscar o 7 para cima, tá? Os 70% ali. Então, você tem 10 pré-requisitos para vaga. Né? Você não precisa ter 100%, mas não precisa, não vale ter 5. Eu diria para ter em torno de 6, no mínimo 6, mais 7, 8 é ideal. Porque daí, sim, o teu perfil está muito mais adequado à vaga. Eu diria que aquela vaga descrita é para o candidato ideal, perfeito. Ele tem tudo que a vaga está pedindo. E a gente não precisa ser o candidato perfeito, tá bom? Mas é óbvio, quanto mais próximo disso, melhor. Beleza? Show! Então, vocês têm que entender o seguinte, que esse processo, né, de aplicação de uma forma remota é possível, né, mas tem muitos detalhes. Né? Esses detalhes eles passam não só na tua preparação de documentação, né, na sua preparação com redes sociais profissionais, né, na sua preparação conhecendo a cultura alemã, como é que você faz o contato, né, com um profissional alemão, né, nas redes sociais, por e-mail, enfim. Você precisa sempre trabalhar esses detalhes, porque, como eu comentei, acho que foi na live de ontem, se você falar para um alemão, né, um alemão tradicional, tá? Não um alemão mais jovem, né, seria que é mais aberto. Se você falar para o alemão tradicional, olá, imagina que o nome dele é Jörg. Jörg é Jorge, né? Olá, Jorge. Gostaria de saber sobre a vaga. Aqui nunca você falaria isso para uma pessoa que você não conhece. Você falaria querido senhor e o sobrenome dele. Né? Sei lá, Jorge, vou falar Santos, tá? Você vai falar querido senhor Santos. Enfim, dá uma introdução e fala gostaria de informações sobre a vaga, tal, tal, tal. Aqui é muito mais formal esse primeiro contato. Né? É sempre assim? Não, mas você tem que prestar atenção, você tem que tipo assim, jogar com seguro. É melhor começar de maneira formal e a pessoa mostrar, não, pode falar informalmente comigo, do que ao contrário, do que você entrar informalmente e tomar nos dedos e perder a oportunidade por isso, tá bem? Então a comunicação aqui também é assim. Todo mundo aqui começa de forma formal e depois, quando a pessoa responde de forma mais informal, mais relaxada, você também responde assim, beleza? É uma das dicas que eu dou, mas existem vários detalhes que vocês precisam se atentar e que a gente vai falando de acordo com as lives e com o decorrer da carruagem, tá bom? Seguinte, para quem não estava aqui, se você não ouviu falar do nosso evento Você Engenheiro na Alemanha, depois da live, clica no link da bio e se inscreve. Lá vai ser um evento que eu vou mostrar a oportunidade, né, que está escancarada de você conseguir a sua vaga de engenheiro na Alemanha, né, mesmo estando no Brasil, mesmo sem falar alemão, tá bom? Show! Eu vou para as perguntas aqui que vocês fizeram ou que vocês comentaram antes de eu finalizar isso aqui, tá bom? Na entrevista, eles pedem para falar alemão? É uma pergunta muito boa. E agora eu vou responder de uma maneira que vocês vão entender. Depende. Depende do quê? Depende do que você falou no teu currículo, depende de como foi a comunicação que você fez com eles e depende do que você acertou com eles, depende do que você combinou com eles. Ou seja, vou dar um exemplo aqui do meu jeito de fazer a aplicação lá no começo. Eu falava que estava aprendendo alemão, eu estava, né, fazendo um curso meia boca de alemão, tentando aprender alemão, não falava alemão, né, fazia as aplicações em alemão, chegava na entrevista, eu falava inglês.
Adivinha, o cara arregalava o olho, tipo, oi? Mas espera aí, por que você está falando inglês? Foi toda a comunicação em alemão, né? Eu não estou entendendo. Então, eu estava errando nisso. Eu errava porque eu queria, né? Eu queria mostrar, estou apto a melhorar, estou apto a aprender. Só que chegava na entrevista, eu mostrava o contrário. Eu falava, não, eu não estou pronto ainda, eu tenho vergonha. Então, a minha comunicação era de um jeito antes da entrevista e na hora eu fazia outra. Então, eu estava só sendo rejeitado. Daí eu entendi que o alemão é muito pragmático. Então, você tem que falar com ele e no final das contas, combinar como vai ser. Então, beleza. Então, eu falei, tá, as vagas que eu me aplico, elas têm que... As vagas, elas são relacionadas com a linha de produção. Ou seja, eu vou falar com o operador de máquina, eu vou falar com, enfim, com pessoas que estão ali que não têm muito contato com o inglês, né? Ou que não precisam ter, né? Então, eu, de alguma forma, eu precisava mostrar que eu estava apto a falar alemão. Então, eu percebi isso com os nãos que eu fui recebendo e com os feedbacks. E aí eu falo com vocês. Os nãos que vocês recebem não são nãos, são os pedacinhos do sim, da tua vaga, né? Do teu sim, da tua oferta de emprego. Mas você precisa prestar atenção no feedback, beleza? E daí, o que eu fazia era, quando eu percebi que eles achavam que eu ia falar alemão, por causa que eu comecei a comunicação toda em alemão, eu montei uma estratégia que era, eu fazia a aplicação em alemão, toda a documentação em alemão, os e-mails em alemão, né, com a ajuda, né, de tradutor, enfim, de amigos. E na hora que eu recebi a oferta da vaga, eu falava que eu gostaria de fazer entrevista uma parte em alemão e uma parte em inglês. E sempre eles aceitavam. Sempre, sempre. E o detalhe é que a parte em alemão era a parte decorada minha de apresentação, né, como eu falei para vocês. Olá, meu nome é Gerson Santos, tenho 36 anos, sou brasileiro, sou engenheiro mecânico, eu já trabalhei, né, com isso e isso, ou eu fiz alguns projetos na graduação, isso, fiz voluntariado, etc. Então, essas coisinhas básicas eu decorei, né? E depois, quando começava a vir perguntas, essas coisas, eu falava, tá, meu vocabulário de alemão está muito pequeno, então gostaria de responder isso em inglês, tá tudo bem? Você entende que eu já demonstrei que eu comecei a falar alguma coisa, isso não quer dizer que eu falava. E é verdade, meu primeiro emprego, meu primeiro contrato como engenheiro, eu entrei numa empresa que só falava alemão. E eu não falava alemão. Você vai falar, Gerson, mas que loucura, como é que você fez? Eu fazia mímica, eu traduzia, eu me virava, foi fácil, não foi fácil, foi desafiante. Mas você tem que se colocar fora da zona de conforto para crescer, tá? Todo mundo vai precisar fazer isso? Claro que não. As minhas vagas que eu foquei, foi meu foco, era relacionado com a produção, com estar em contato com operadores, né? Máquinas CNC, comando numérico computadorizado, usinagem. Agora, você não precisa fazer isso. Como eu falei, existem vagas para engenheiros que só falam inglês, né? Que é só realmente comunicar no inglês. Tem setores que só falam isso. Enfim, acredite ou não, todas as empresas que eu passei tinha profissionais que falavam português, me ajudaram dentro da empresa. Então todas as empresas que eu passei tinham funcionários ou portugueses ou brasileiros. E todos me ajudaram de alguma forma, seja na tradução, seja me explicando como funcionava algo. Então, acredite, sempre vai funcionar, sempre vai dar boa.